Erros que pessoas cometem quando querem perder peso corporal. Não só durante a perda de peso corporal, mas também na manutenção do peso corporal, que é muito mais difícil ainda. Por quê? O nosso estômago, ele é um músculo. Em sendo músculo, ele pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Você veja que as pessoas que começam a fazer o regime alimentar, elas no período aí de 2 semanas, mais ou menos, elas sentem fome. Por quê? O estômago entra num processo de redução de tamanho. Porque o aumento dele faz com que você promova mais alimento dentro do estômago. E você sabe que as pessoas que engordam, elas comem muito rápido. E comendo muito rápido, aquelas informações cerebrais que vocês já escutaram aqui comigo, elas não são enviadas adequadamente para o cérebro para dizer, ó, estou saciado, estou satisfeito com o que eu estou comendo. Então, todo esse processo tem também a necessidade de você se conscientizar que aquilo é momentâneo. Aquilo que você está consumindo hoje, aquilo que você está fazendo força para perder peso corporal, é um período. Então, não adianta você querer perder peso corporal e não se policiar naquilo que você faz. Por exemplo, a gente sabe que o aumento do peso corporal, o que ele vai fazer? Ele vai entupir as artérias, pode causar aterosclerose, ela vai aumentar a possibilidade de artrose precoce, ela vai fazer com que o seu coração trabalhe muito mais intensamente, vai fazer com que o seu fígado produza mais colesterol para ajudar na digestão. Você pode ser um insulino dependente se você entrar na linha da diabetes tipo 2. Então tem uma série de contras do que os prós. Então, é o que eu falo sempre quando há um problema de saúde. É você brigando contra você mesmo. Quando você se conscientiza que a briga de você contra você e você tem que vencer porque a consciência é sua, a necessidade é sua, e somente você pode vencer tudo isso. Porque não adianta você ir lá ao seu médico, endocrinologista, nutricionista, ele passar uma gama de coisas para você fazer, você vai para academia, faz exercício físico, se você chega em casa, come tudo ao contrário. Tudo que é falado para você, você faz o contrário. Quando se trata de perder peso, parece que você se torna um acéfalo, certo? Ou seja, existe uma ausência cerebral, os neurônios começam a fugir de você. Em vez de você raciocinar e entender que o processo de emagrecimento ele é mais fácil você ganhar peso do que perder peso. Obrigado, Xanita. Obrigado por estar conosco aqui, tá, pessoal? Lá de Araruama, obrigado pela presença, obrigado mesmo por estar conosco aqui. Então, pessoal, a perda de peso, quando você quer perder peso e você tem a necessidade de perder peso, começa com a conscientização. Aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Você vê que é uma coisa interessante. Você vai num restaurante de comida daquilo, repare que as saladas estão no fundo e a comida mais pesada está no início. Aonde eu como comida daquilo, é mais fácil você perceber, não dessa forma, mas as saladas estão de um lado e o alimento pesado está do outro. Então você tem a opção de escolha. Geralmente, a maioria desses restaurantes de comida daquilo, você começa pela fila, né? Você entra na fila e vai comendo pela fila. Bota macarrão, bota carne, vai preenchendo o prato. E às vezes os pratos são enormes, né? Porque aqui diga para você indiretamente que o prato não está preenchido. E você vai enchendo, e você vai enchendo. E você, quando você vê, está comendo quase 1 quilo. E quando chega na salada, o prato já está cheio. Aí você bota um pouquinho de alface, pega lá uma fatia de tomate, pega um palmito, bota um pedacinho de palmito. Em vez de fazer o contrário, ir para o final primeiro e depois vir para o início. Se você está fazendo esse processo, a consciência é importantíssima.
Então, as calorias que entram, as calorias que saem, é muito mais fácil você aumentar de peso do que diminuir. Muito mais fácil. Mas se isso fosse verdade, por que é tão difícil para tantas pessoas perderem peso? Por causa da memória celular. As nossas células, principalmente os adipócitos, eles reservam dentro deles uma memória. E essa memória, ela, como eu falei lá no início hoje da live, ela é lá na infância. Se você for uma criança gordinha, você acha que você vai ser um adulto magrinho? Muito mais difícil. Por quê? Ao final da puberdade, essas células adipócitas, elas se mantêm em número e não em quantidade. Então, se você tem, vamos dizer assim, sei lá, 15 milhões de células adiposas, é muito mais do que isso, estou chutando um número aqui, aos 50 anos você vai ter 15 milhões de células adiposas. Aos 60 anos você vai ter 15 milhões de células adiposas. Aos 70 anos, idem. Aos 30, idem. O problema é que o aumento não é em quantidade de células, sim no volume que elas admitem. Se você foi, durante a sua vida, uma pessoa que sempre praticou atividade física, comeu comidas mais saudáveis, a possibilidade de você aumentar de peso, porque conforme a idade vai avançando, você perde massa muscular e aumenta a massa gordurosa. Mas, na sua memória celular, você teve esse parâmetro, tá? Você teve esse parâmetro durante anos e anos e anos, que você consumindo o alimento adequado e fazendo atividade física, dormindo adequadamente, sendo uma pessoa regrada, você consegue manter o peso corporal. O seu José está dizendo aqui, ó, nessa época do ano, fica bem difícil resistir. É só você entender da necessidade que você tem. Às vezes, você consumir esse tipo de alimento e você vê que às vezes depois, né, às vezes 2 meses depois, está lá o alimento ainda, o peru do Natal, o frango do Natal, está lá ainda, no mesmo lugar, porque eles têm conservantes. Você vai usar aquilo... Se você olhar lá na papeleta lá, tá dito que ela dura 1 ano. Fala, Kleber, tá sumido, hein, cara? Boa tarde. Tem sempre coisas gostosas que engordam, mas vou me esforçar para resistir. É o neurônio. É o neurônio falando para você, ó, cuidado, devagar. Então, se ao menos o corpo funcionasse do jeito que queríamos, algumas pessoas parecem ter mais facilidade em perder peso que as outras. É a memória celular que eu estou falando aqui, gente. Mesmo que estejam na mesma dieta e plano de exercícios. Se seu pai e sua mãe são pessoas magras, a possibilidade de você engordar diminui sensivelmente. Porque na sua infância, você foi uma criança que teve o controle alimentar dentro da família. Então, o controle alimentar, o período de engordar ou emagrecer, tá, depende do que você foi na infância. As células do seu corpo mantêm a memória do que você traz lá da infância. Todo mundo conhece aquela pessoa que come o que quiser o dia todo e nunca engordou 1 quilo. Eu tenho uma colega, já não vejo há muito tempo, que ela tinha o que nós chamamos de metabolismo invertido. Olha que coisa, né? Todo mundo queria ter esse metabolismo invertido. Vou explicar para vocês. Quando ela comia frutas, legumes e verduras, ela engordava. Quando ela comia lasanha, macarrão, presunto, tudo que é embalado e conservado, ela emagrecia. Ela tem o metabolismo invertido. Tem pessoas assim? Existem pessoas assim. Como tem gente querendo ser dessa pessoa? Mas ela é o contrário. O metabolismo dela é invertido. Aquilo com baixas calorias, as baixas calorias engordavam ela. As altas calorias emagreciam. Ela tinha o que nós chamamos de metabolismo inverso. Então, se você quer perder peso, você está no processo de emagrecimento, a sua consciência é o primeiro fator. E entender que as suas células orgânicas têm memória. Bem,
Embora a ciência possa não ter todas as respostas sobre o que o seu marido, a sua esposa, pode cortar, por exemplo, uma cerveja, um vinho, e perder 10 quilos em 2 semanas, que isso é raríssimo, é difícil de acontecer, e você come cenouras o dia todo e perde 500 gramas no mesmo período de tempo, há muitas coisas que eles sabem sobre a ciência de perder peso. É isso que eu estou falando, só a memória. Descubra os principais erros agora que a maioria das pessoas comete ao tentar perder peso e veja se algum deles soa familiar para você. Vamos lá. Vamos falar agora as coisas que vocês fazem de erros e pessoas que estão querendo perder peso fazem. Vamos lá. Excluindo proteína. Embora a proteína seja vital para o nosso corpo, muita proteína é armazenada como gordura. Quem são as proteínas? É o alimento animal. A carne vermelha, o frango, hoje os perus de Natal, que tem conservante pra caramba, é um veneno para a saúde. Os frangos de Natal, venenos para a saúde. E todo mundo fica no desespero para comprar isso. Tá? Então, o que tem menos problema aí nesse meio aí é o peixe. O peixe, ele tem mais propriedades positivas, proteínicas, do que o frango e a carne vermelha. Podemos acrescentar também o ovo aí. Tá? Isso tudo é proteína. É só você entender por que o cara que malha pesado, ele come às vezes uma dúzia de ovos de 2 em 2 dias. E o ovo cru, tá? Não é ovo cozidinho, frito, não. Ovo cru. Na verdade, se você está comendo essas barras de alta quantidade de proteínas ou bebendo shakes ricos em proteínas, é o famoso whey protein. Ó, protein é proteína, gente. O whey protein, que é aquele farelo que, na verdade, é retirado do ovo, você consumindo aquilo toda hora, você vai engordar. Aquilo é usado para atletas de alto nível e não você que está na academia fazendo uso desse tipo de proteína. Pô, não sei por que eu não emagreço. É provável que eles contenham muito açúcar e gordura, uma combinação ruim. As mulheres precisam apenas de cerca de 46 gramas de gordura por dia e os homens não muito mais do que isso. Os homens você chega a 60, 65 no máximo. Tá? Então, as proteínas que você consome, eles podem ser aversos à diminuição de peso. Evitar gordura, mesmo gordura saudável. Embora seja verdade que alguns tipos de gordura engordam, como batatas fritas, biscoitos, seu corpo precisa de gordura para funcionar corretamente. A gordura saudável, ela se armazena no fígado em forma de glicogênio, que é a nossa, vamos dizer assim, a gasolina, entre aspas, do nosso corpo. Porque se você não tem esse glicogênio, que é a glicose circulante, você entra em hipoglicemia, ou seja, abaixa a glicose no seu sangue. E essa hipoglicemia pode fazer você até desmaiar. O que acontece às vezes num corredor de alto nível, que não se tratou adequadamente durante o período de treinamento, chega um momento lá que o pessoal chama a barreira do momento durante a atividade. A barreira, na verdade, é a hipoglicemia. A hipoglicemia se dá quando você não tem reservas de glicogênio, que se transformará em glicose, na sua circulação. Então, gorduras saudáveis e naturais são incrivelmente satisfatórias. Quer ver uma gordura que é boa para a gente? É a gordura que você encontra nos peixes. Na proteína do peixe tem gordura, mas é gordura saudável. Eles permanecem em seu estômago por muito mais tempo, o que fará com que você se sinta cheio, ou seja, saciado, por um longo período de tempo. E gorduras à base de plantas, como nozes, abacate, também estimulam a produção de hormônios supressores do apetite. Nós estamos falando aqui das gorduras das nozes do abacate, porque eles ajudam, inclusive, na produção de serotonina. Já escutaram várias vezes eu falar isso aqui. Que são gorduras cerebrais, são neurotransmissores cerebrais, que informam ao nosso cérebro
que você está consumindo a necessidade diária de gorduras. Estudos mostram que as gorduras vegetais também podem aumentar o seu metabolismo e são uma ótima fonte de antioxidantes. Lembrar que antioxidantes são aqueles alimentos que reduzem a possibilidade de envelhecimento celular. Tente adicionar um pouco de gordura a cada refeição. Adicione metade de um abacate à sua salada ou omelete. Coloque um punhado de nozes em sua aveia matinal e use azeite ou vinagre balsâmico para molhos de salada. O vinagre balsâmico é aquele vinagre escuro, tá? Que não é processado como a maioria dos vinagres. O vinagre, na verdade, gente, é o envelhecimento do vinho, né? O envelhecimento do vinho. Só que hoje você encontra vinagre de tudo quanto é tipo. Vinagre de álcool, vinagre de maçã, vinagre de limão. Tem vinagre de tudo quanto é tipo. Alimentação emocional. É o famoso assaltante de geladeira. Come além do limite. No Natal é a alimentação emocional. O olho cresce em cima daquilo que você faz. Isso é comer que você pode nem estar ciente. Você come sem sentido. Vai comendo, comendo. À noite assalta a geladeira para comer mais um pouco. Muitos de nós buscamos comida devido à ansiedade, raiva, tédio ou mesmo felicidade. Muitas pessoas são criadas com comida como recompensa ou como prêmio de consolação quando você perdeu um grande jogo ou depois de uma ida ao dentista, ou mesmo quando você passa de ano, ou quando você faz uma prova. Devia ser o contrário. Devia ser o contrário. Lembra na infância, você sentado lá comendo e sua mãe falava assim, ó, se não comer, não tem sobremesa. Se não tiver sobremesa, não vai ver desenho. Se não comer direito, não te dou a bala. Não te dou pirulito. Então, são esses prêmios, na verdade, que vão fazendo adequadamente você consumir mais e mais açúcares, levando ao aumento de peso. Legal isso, né? Quando você tem uma roupa que não entrava mais em você de uma hora para outra, porque você começou a fazer uma dieta adequada, a roupa começa a sobrar. Aí você vai lá no seu alfaiate, né, na sua costureira, e pede para acertar a roupa. Aí você relaxa, come muito mais, daqui a pouco vai lá novamente na costureira, manda soltar novamente aquilo ali que estava ali e você engorda de novo. Ter apenas suco de frutas no café da manhã. Eu já falei várias vezes isso. Frutas são consumidas mais especificamente pela manhã. Beber apenas um copo grande de suco de frutas no café da manhã é um grande erro. O suco de frutas aumentará drasticamente o açúcar no sangue. Você tem que variar um pouquinho, de modo que o seu corpo produzirá mais insulina. Dentro de uma hora, você descobrirá que está morrendo de fome e comerá mais do que planejou mais tarde. Pô, pega uma torrada, pega um biscoito, toma o seu suco. Aí você vai se sentir saciado. Porque você tem líquido, que é rapidamente absorvido pelo corpo, e você tem uma massa ali que vai manter por um tempo dentro do seu estômago. Experimente a aveia com algumas nozes ou um ovo em torradas integrais, um alimento mais denso. Excesso de álcool. Todo mundo gosta de uma bebida depois de jantar. Eu, primeiro, não janto e não bebo bebida alcoólica durante a semana. Não gosto. Posso tomar, às vezes, no final de semana? Sim, muito raramente. Mas é muito raramente. Tá? Ou um pouco de festa no sábado à noite, mas beber tende a ter um efeito de bola de neve. Sabe que é uma bola de neve, né? Vai aumentando de tamanho conforme você vai consumindo, né? É a neve descendo na montanha. Conforme ela vai descendo, ela vai acumulando neve, é a mesma coisa. Você vai acumulando gordura. Você tem uma bebida, o que te solta um pouco e você pensa, né? Ou seja, liberação, você fica mais relaxado. Mas uma bebidinha não vai doer. E antes que você perceba, não só tomou 3, 4 copos, mas agora você está com fome.
O álcool, especialmente se você estiver bebendo coquetéis mistos, pode conter centenas de calorias vazias. O que é uma caloria vazia? Aquilo que não traz benefício algum, só malefício para a sua saúde. Quando as pessoas param de beber, muitas vezes descobrem que o peso simplesmente cai. Você não acredita? Só experimentar, gente. Experimenta parar de beber, o que vai acontecer no seu organismo. Experimente por apenas 2 semanas ou mesmo 30 dias e veja se você não se torna um crente. Um crente, ou seja, não é crente uma pessoa crente, né, dentro da sua religião. É crer naquilo que você está fazendo. É o que nós estamos falando aqui. Vivendo de alimento diet. Tem muito alimento diet, você pega às vezes ele já fechado, e você vai ver, às vezes, o alimento diet tem mais caloria do que o alimento sem ser diet. Porque o alimento diet, gente, ele é feito para pessoas diabéticas, não é para qualquer pessoa, não. O alimento diet é feito para quem tem diabetes. Quando dizemos alimento diet, não estamos falando de frutas e vegetais. Queremos dizer aqueles alimentos processados pré-embalados, como pizzas congeladas de dieta ou biscoitos diet, sem gordura. Eles não têm um gosto tão bom e muitas pessoas acham que eles não são realmente satisfatórios. E não são, eles são específicos. Diga a verdade, depois de comer um desses jantares dietéticos, você se sentiu como se não tivesse comido nada cerca de 30 minutos depois. Não é isso? Você provavelmente vai acabar na cozinha em frente à sua geladeira aberta, mordendo, beliscando alguma coisa, qualquer coisa, então você vai se sentir satisfeito no processo de consumir muito mais calorias do que você pretendia. Vou repetir, alimento diet é para quem tem diabetes. Coma alimentos frescos, integrais e cozinhe do zero. É a história de comer na rua e trazer de casa. De casa, você sabe como o alimento foi processado, você sabe como ele foi feito, e você, às vezes, mesmo você faz. Na rua, você não sabe que alimento aquele ali, que alimento aquele se ele foi conservado durante muito tempo, se ele foi congelado muito tempo. Então, evita fazer esse tipo de consumo. Você nem vai se sentir como se estivesse fazendo dieta, quando estiver comendo refeições saudáveis e caseiras. Comer demais. Muito de qualquer coisa não é bom para você, mesmo que seja saudável. É o que eu falo sempre aqui no canal. Tudo tem um limite. Tudo deve ser consumido com limite. Se você exagera no consumo, você pode aumentar de peso, você pode incorrer em erros. Tá? Quando você consome alimentos, quando você consome chás, quando você consome água, inclusive, a água tem limite. Tem pessoas que, se tomar água demais, ela pode morrer, gente. É como se você estivesse se afogando em excesso de água. Então, vamos lá, um exemplo aqui. Se você decidiu trocar sua vitamina mista matinal por aveia, essa é uma ótima opção. Você pega lá uma fruta, por exemplo, uma banana, amassa a banana, coloca aveia, você vai ter, na verdade, a formação de um alimento, a produção de fibras, ajudando o seu intestino a funcionar melhor, limpando o seu intestino. No entanto, se a tigela matinal de aveia couber em um recipiente de tamanho ou de um galão, isso não é uma coisa tão boa. A tigela tem que ser uma tigela pequena, senão é como um tigelão daquele tamanho, parecendo que está fazendo uma salada de frutas. Não é isso. Não importa o quão saudável a comida possa ser, você ainda precisa praticar o controle dessa porção. É a quantidade que você consome às vezes também. Pular a refeição, não toma café da manhã, não almoça, aí toma um lanche da tarde absurdo. E janta porque não almoçou. Está fazendo tudo errado, porque o seu organismo acostumou daquela forma. E se você muda essa forma de agir, o seu organismo faz o seguinte, ó, absorve tudo. Este é o favorito de um dietista de todos os tempos que nunca funciona. Ficar sem comer diz ao seu corpo que há uma súbita falta de comida. Por isso, entra no modo de sobrevivência. Ele absorve tudo. É por isso, gente, que eu falo aqui, quando os caras entram na clínica lá e eu pergunto, tomou café da manhã? Não. Vai lá fora, toma um chá, come um biscoito, come uma torrada.
come alguma coisa, toma um café. Não adianta ficar na fita não, porque não vai resolver, tá? A fita às vezes te engana. Seu corpo não sabe que há comida em cada esquina. Ele só sabe que você não está recebendo nenhum. Por isso, desliga o seu metabolismo com uma questão de autopreservação. Em segundo lugar, as chances são realmente boas de que você comer novamente, você vai comer demais para compensar. É isso que eu falei. Você não tomou o café da manhã, não almoçou, toma um lanche absurdo e janta absurdamente, que não é o horário para isso. Nunca deixe passar mais de 4 ou 5 horas sem comer pelo menos um pouco de alguma coisa. É por isso que algumas dietas hoje fazem com que você coma de 3 em 3 horas, para que você mantenha o metabolismo ativo. E quando você mantém o metabolismo ativo, você queima mais rápido. As pessoas pensam, eu vou comer mais durante o dia, eu vou engordar. Ao contrário. É totalmente ao contrário. Mas logo que depende. Você tomou o café da manhã, come uma lasanha, almoça uma lasanha, lancha uma lasanha, janta uma lasanha e faz um lanchinho à noite de lasanha. Aí não dá. Aí não vai. Comeu lá o café da manhã, a sua aveia, almoçou lá suas frutas, junto com os legumes, tomou lá um chá, à tarde comeu uma fruta, fez um lanchinho, chegou em casa, fez um lanche. Beleza. Manter um saco de nozes ou um ovo cozido em sua bolsa ou no seu bolso pode ser um salva-vidas quando você está com fome. Descubra hábitos de lanche para a perda de peso saudável. Gente, tem nos mercados, tem uns frascos assim, cheios de nozes. Não é aquele quilo que você vai comer não, tá? Você vai comer um pouquinho. Você vai pegar um copinho daqueles que o pessoal usa para tomar água dentro do local de trabalho e vai colocar metade dele. Vai fechar o frasco, vai deixar ele no canto e só vai comer aquilo que está dentro daquela metade daquele copo. Ponto. Concentrando-se demais em calorias. Embora as calorias sejam importantes, elas não são tudo. Estudos mostram que quando as mulheres prestam atenção estrita à sua ingestão de calorias, elas se tornavam excessivamente estressadas. Mas tem que comer com preocupação, não tenho dúvida disso. Estar estressado pode fazer com que o seu corpo produza um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio chamado hormônio do estresse. E você estressado, você acaba comendo mais do que necessário. Que faz com que seu corpo armazene gordura e o deixe mais faminto. Superestimar sua perda de peso. É tão emocionante quando você começa um plano de dieta e você vê esses quilos caírem como loucos, você começa a somá-los em sua cabeça, não é? Você perde rapidamente, depois você começa a perder lentamente. É natural. Não perca a vontade de fazer a dieta. Vá gradativamente perdendo peso. Perder rápido é voltar rapidamente também. Bem, as primeiras 2 semanas são muita perda de água e carboidratos. Não necessariamente gordura. Para você perder a gordura, você precisa se exercitar diariamente. Esteja preparada para a sua perda de peso cair drasticamente, estabilizar por um tempo. É o que eu falei. Você perde muito rápido no início, depois você vai estabilizando e perdendo gradativamente. Tipo assim, perdi 1 quilo em uma semana. Na outra semana perdi 1 quilo novamente. Na outra perdi 700. Na outra perdi 500. Aí repeti 500. Aí perdi 400. Repeti 400. E assim vai. E você vai perdendo. Não tenha pressa. Você não teve pressa para aumentar. Você não tem que ter pressa para reduzir. Isso é normal, mesmo que seja deprimente. Não se concentre tanto na balança. Pense em quanto seu corpo é mais saudável agora que você está comendo direito. O peso vai sair com o tempo. Gente, não precisa ir na balança. É só roupa. Você que usa cinto, por exemplo, que usava lá na terceira casinha do cinto, você começa a usar na quarta, depois na quinta. Você está perdendo peso. Então não adianta ficar na balança e usando fita métrica. A sua roupa já diz para você aquilo que você está perdendo.
não tenha dúvida disso.